Este vídeo, embora não seja um assessoramento jurídico, destaca várias diferenças importantes entre o GDPR da União Europeia e a Lei de Proteção de Dados, LGPD do Brasil. Comecemos com a nomeação de encarregados de proteção de dados, também conhecidos pela sua sigla em inglês, DPO. O GDPR exige a nomeação obrigatória de um DPO para autoridades públicas, para organizações que realizam monitoramento sistemático e em larga escala, ou para organizações que processam dados em grande escala relacionados a convicções e ofensas criminais, ou categorias especiais de dados. A LGPD brasileira exige a nomeação de um DPO, sem especificar a escala ou tipo de processamento. Além disso, cada controlador sob a LGPD pode determinar seus próprios requisitos para um DPO. Outro aspecto diferente são as autoridades de supervisão. Cada Estado-membro da União Europeia tem sua própria autoridade de proteção de dados, responsável pela aplicação do GDPR, o que resulta em algumas variações na forma como o regulamento é aplicado. O Brasil tem um órgão central, responsável pela aplicação do LGPD em todo o país. A terceira diferença são as bases legais para o processamento. O GDPR estabelece uma lista detalhada de bases legais para o processamento de dados. Assim como o GDPR, a LGPD também exige uma base legal para o processamento de dados pessoais. No entanto, ela inclui 10 bases legais específicas, que além daquelas semelhantes às do GDPR, também incluem a proteção creditícia. A quarta diferença é a avaliação do impacto da proteção de dados, mais conhecida como DPIA. O GDPR afirma que uma DPIA é necessária em circunstâncias específicas de processamento. Em alguns casos de risco muito alto, o GDPR exige consulta prévia a uma autoridade de supervisão antes do processamento. A LGPD não especifica quando uma DPIA é necessária, mas o regulador pode solicitar uma aos controladores responsáveis. As DPIA previstas na LGPD têm requisitos ligeiramente diferentes dos previstos no GDPR. No Brasil, não há exigência de consulta prévia. Em quinto lugar, temos as notificações de violação de dados. O GDPR exige a notificação de uma violação de dados à autoridade supervisora, dentro de 72 horas após o conhecimento da violação, a menos que seja improvável que a violação resulte em um risco para os direitos e liberdades dos indivíduos. A LGPD também exige a notificação da violação de dados, mas não especifica um prazo específico. Ela deve ser feita dentro de um período razoável determinado pelo regulador. Por último, temos as multas e penalidades. As penalidades, por não conformidade com o GDPR, podem ser de até 4% do faturamento global anual, ou 20 milhões de euros, o que for maior. De acordo com a LGPD, as multas podem chegar a 2% da receita no Brasil, até um total de 50 milhões de reais por violação. As duas leis compartilham o objetivo de proteger os dados pessoais e dar aos indivíduos direitos sobre seus dados, independentemente de onde eles estejam armazenados ou processados. Entretanto, as disposições e os mecanismos de aplicação diferem, refletindo os diferentes contextos legais e culturais em que operam. A conformidade com ambos exige uma compreensão diferenciada de suas diferenças e uma abordagem individualizada na prática. Visite nosso site em governisto.com para obter mais informações ou para se inscrever no nosso boletim semanal, ou, se preferir, siga a Governisto no LinkedIn, YouTube, X e Instagram.